rearmamento da Europa é impossível sem o fornecimento de energia da Rússia, aponta relatório. Ante a crise comercial e política entre Washington e Bruxelas, a energia confiável e barata da Rússia volta à baila, representando um fator decisivo não apenas para abastecer os reservatórios europeus de gás natural, como para garantir que a postura de rearmamento do bloco seja possível, segundo uma pesquisa da Fundação Roscongress da Rússia. Vista pela Sputnik, a indústria de defesa europeia depende da compra de equipamentos militares baratos dos Estados Unidos. Essa dependência pode ser explicada por encomendas maciças do exército norte-americano. A economia de escala reduz o custo das armas fabricadas nos Estados Unidos e em curtos prazos de entrega em comparação com a aquisição na Europa, destaca o documento. Mas os recursos energéticos russos continuam sendo um fator significativo no equilíbrio das despesas orçamentárias da União Europeia, afirma o relatório. O setor de defesa consome muita energia, enquanto as forças armadas são grandes consumidoras de energia. O plano de rearmamento da União Europeia aumentará a demanda por energia, aponta a pesquisa. De acordo com a Reuters, o uso de energia como moeda de troca nas negociações comerciais pelo presidente norte-americano Donald Trump abalou as relações entre os Estados Unidos e a Europa, gerando preocupações nas empresas europeias sobre a dependência dos Estados Unidos. Nesse cenário, executivos de grandes empresas da União Europeia começaram a considerar a importação de gás russo, inclusive da estatal Gazprom, como uma opção viável, algo impensável há um ano. No entanto, para que isto aconteça, seria necessária uma grande mudança de política, já que a União Europeia se comprometeu a encerrar as importações de energia russa até 2027, em função da operação militar especial russa na Ucrânia em 2022. Paralelamente, as negociações com o Catar para obter mais gás natural e liquefeito estagnaram, e a implantação de energias renováveis não está avançando rápido o suficiente para garantir a segurança energética no bloco europeu. Patrick Pouyanné, chefe da Total Energy, ela alertou contra a dependência excessiva do gás norte-americano, defendendo a diversificação das rotas de importação. Mídia fabricante de mísseis de longo alcance quer dobrar a produção para rearmar a Europa. A campeã europeia de mísseis MBDA investiu fortemente em novos equipamentos e contratou centenas de funcionários para dobrar a produção em 2024, mas está enfrentando desafios industriais de cadeia de suprimentos para atingir seu objetivo de rearmar a Europa. A cidade de Bourges, na França, é um polo de empresas de defesa e tem sido crucial no esforço de guerra da Europa para a Ucrânia. De acordo com o Financial Times, a MBDA investiu pesadamente em novos equipamentos e contratou centenas de funcionários nos últimos 3 anos para acelerar a produção, que atingiu um recorde de pedidos. A MBDA está no caminho certo para dobrar a produção este ano em comparação em 2023, impulsionado pela demanda crescente do bloco por armamento. No entanto, enfrentando pressão das forças armadas francesas para entregar seus mísseis Aster de longo alcance mais rapidamente, enquanto lida com os custos de expansão e cadeia de suprimentos sobrecarregadas. De acordo com a apuração, a carteira de pedidos da MBDA aumentou para 37 bilhões de euros, o que levaria cerca de 7 anos para ser atendido no ritmo atual. O CEO da MBDA, Eric Beranger, afirmou que o grupo precisa se adaptar a uma economia em tempos de guerra, onde velocidade e volume são cruciais. O processo de fabricação do míssil Aster é complexo, envolvendo o transporte entre a França e a Itália várias vezes para diferentes fases de produção, que adiciona meses ao processo. Beranger propôs simplificar a estrutura de fabricação, mas a proposta foi rejeitada pela França e não recebeu grande apoio da Inglaterra. A MBDA é uma colaboração franco-inglesa desde 1996, com a adesão da Itália em 2001. É uma das poucas empresas de defesa transfronteiriças bem-sucedidas da Europa. Ela fabrica mísseis competitivos com os grupos norte-americanos RTX, Lockheed e poderia ser um veículo para programas conjuntos adicionais de armas se ela tivesse o suficiente para se adaptar à demanda atual, segundo críticos do setor. A MBDA planeja investir 2,4 bilhões de euros de 2023 a 2028 para aumentar a produção em Bourges. O foco tem sido o aumento de produção do míssil Aster, com investimento em máquinas robóticas e reestruturação do fluxo de trabalho para acomodar o equipamento e a equipe. Entretanto, acelerar a produção exigiu criatividade, como convencer fabricantes a assinar contratos de arrendamento de longo prazo para máquinas robóticas. A MBDA alega ter reduzido o tempo de produção do Aster de mais de 3 anos em 2022 para pouco mais de 2 anos e pretende ir além, apesar dos desafios industriais. A Alemanha está pronta para enviar mísseis de cruzeiro Taurus para a Ucrânia, diz Merz. Friedrich Merz, líder do bloco União Democrata Cristã e União Social Cristã da Alemanha, provável futuro chanceler, diz que o país está pronto para enviar mísseis de cruzeiro Taurus para a Ucrânia.
Sim, eu disse exatamente o que eu quis dizer. Nós, Alemanha, não nos juntaremos a este conflito, mas forneceremos essas armas ao exército ucraniano. Além disso, o exército ucraniano precisa agir defensivamente, eles estão sempre apenas reagindo, mas devem ter a capacidade de influenciar os eventos por si próprios, disse Messi em entrevista à emissora ARD no domingo. Outros países europeus já estão fornecendo mísseis de cruzeiro para Kiev, observou Messi. Eu sempre disse que só concordaria com isso em coordenação com nossos parceiros europeus. Os europeus já estão fornecendo mísseis de cruzeiro. Os ingleses estão fazendo isso, os franceses, os norte-americanos ainda mais. Isso precisa ser coordenado e se for, a Alemanha deve participar, acrescentou o político. Moscou acredita que o fornecimento de armas à Ucrânia dificulta a resolução do conflito e envolve diretamente os países autônomos no conflito. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, afirmou que qualquer carro contendo armas para a Ucrânia será um alvo legítimo para a Rússia. Segundo diplomatas, os Estados Unidos e a OTAN não apenas fornecem armas a Kiev, mas treinam pessoal na Inglaterra, Alemanha, Itália e outros países. O Kremlin afirmou que o fornecimento de armas ocidentais da Ucrânia não contribui para a negociação de paz. Classificada as 5 maiores marinhas do planeta Terra em 2025, os Estados Unidos não é o número 1. O historiador naval e sábio Alfred Thayer Mahan sempre disse: quem governa as ondas governa o mundo. Essa citação ainda é relevante hoje. Vários países competem entre si para ver quem consegue navegar o maior número de navios para proteger sua terra natal e proteger poder e projetar poder em diferentes regiões. Mas será que se trata de qualidade ou quantidade? Pergunta. Qual país tem a frota necessária para dominar o mundo? Como Mahan descreveu de forma tão eloquente e sucinta, pergunta. Vamos examinar os 5 países com as maiores frotas navais do mundo. China. Em primeiro lugar na nossa lista está a China. A frota de Xi Jinping, que é a maior, com 405 navios, de acordo com o Diretório Mundial de Navios de Guerra e Submarinos Modernos. A China é liderada por sua força de porta-aviões, que conta com 3 navios formados em um em construção que pode ser movida a energia nuclear. A Marinha do Exército da China pode operar 3 porta-aviões simultaneamente, embora planeje manter um em manutenção e 2 no mar o tempo todo. Alas completas de aviões e porta-aviões estão operacionais. Há 70 submarinos lançadores de mísseis balísticos de ataque rápido, alguns com propulsão nuclear, outros com propulsão dieselétrico. A frota de contra-torpedeiros conta com alguns navios novos, muitos outros são mais novos e não têm mais de 30 anos. Além de contra-torpedeiros, há 40 fragatas que também não estão tão antigas. O exército da China tem caça-minas e navios de assalto anfíbios que poderiam liderar um ataque contra Taiwan. 24 novos navios estão encomendados para 2025 e os chineses têm uma marinha formidável que pode dominar a região. A marinha da China pode se tornar uma força de alto mar com capacidade para navegar em qualquer lugar do mundo nos próximos anos. Nos Estados Unidos. Em segundo lugar estão os Estados Unidos, também conhecidos por sua frota de porta-aviões, de 11 porta-aviões e 296 navios de guerra tripulados ativos. O porta-aviões mais antigo, os Nimitz, será aposentado nos próximos anos, mas há pedidos para que sua vida útil seja estendida. Os mais novos são os porta-aviões, os Gerald Ford, os John Kennedy. A maioria dos Estados Unidos possui a melhor frota de submarinos do mundo, com boomers movidos a energia nuclear, submarinos de ataque rápido e mísseis de cruzeiro. A frota de contra-torpedeiros representa cerca de 30% da frota e as fragatas de mísseis guiados estão ficando mais antigas. Os navios de assalto anfíbio são um ponto forte, podendo levar os fuzileiros navais dos Estados Unidos para o combate, lançar diversos helicópteros diferentes. A aviação naval também é a melhor do mundo, com o F-35, Lightning II e F-18 Super Hornet adornando os convéses de voo. A Rússia. A Marinha da Rússia está em terceiro lugar, com 283 unidades da frota. O programa de porta-aviões russo é péssimo. Há apenas um porta-aviões, mas é uma vergonha e sofreu muitas avarias e contratempos ao longo dos anos. O almirante Kuznetsov ainda está no porto para reparos, o que impede a Marinha Russa de atingir todo o seu potencial. Os russos dependem muito de fornecimento de navios patrulha, corveta menores, 31% da frota, submarinos, 22% da frota, e navios de guerra de minas e contra-minas, 18% da frota. A força submarina da Rússia é o melhor aspecto da marinha e há um complemento completo de submarinos nucleares e barcos de ataque rápido.
A 11 fragatas de mísseis, menos a fragata de mísseis Moskva, capitania do Mar Negro, que foi afundada no início da guerra da Ucrânia. Indonésia, uma adição inesperada a esta lista é a Marinha da Indonésia, que possui 245 navios de guerra ativos, mas ela tem uma fraqueza gritante, apesar apenas 3 submarinos da classe Nagapasa e um submarino da classe Kakira. A Marinha da Indonésia é apenas uma marinha de águas verdes que pode simplesmente projetar poder em seu próprio território para proteger suas fronteiras e todas as ilhas do país. A Marinha da Indonésia depende de corvetas velozes para proteger o país. Também conta com barcos de patrulha, 101 barcos de patrulha costeiro para uma postura defensiva adequada. A Indonésia também pode realizar ataques anfíbios com 29 desses navios. Cerca de 20% da marinha é composta por navios de combate de superfície, com um total de 45 navios de guerra, 7 fragatas de mísseis, mas 5 delas estão obsoletas. Coreia do Sul, em seguida vem a Marinha da Coreia do Sul, que possui 182 navios na frota. Infelizmente, a Coreia do Sul não possui porta-aviões, o que dificulta a projeção de poder para fora da região. A Marinha da República da Coreia do Sul possui 3 tipos de submarinos de ataque hidroelétrico, totalizando 22 embarcações. Os navios de assalto anfíbios da classe Dokdo são bônus devido à necessidade de levar a luta até os norte-coreanos se necessário. Há 21 navios de assalto anfíbios. A força da Marinha da Coreia do Sul reside no número de combatentes de superfície 102. 4 contra-torpedeiros modernos são dignos de nota, assim como 6 contra-torpedeiros mais antigos. A Marinha da República da Coreia também tem 15 fragatas de mísseis, corvetes, embarcações de patrulha menores. Mas qual a marinha é a melhor pergunta? As marinhas chinesas e americanas são de longe as melhores. A Rússia possui submarinos poderosos, especialmente sem seus submarinos de mísseis balísticos com propulsão nuclear, mas não tem um porta-aviões funcional, é uma fraqueza gritante. A Indonésia é uma surpresa por estar incluída nesta lista, mas a maioria de seus navios são pequenas embarcações de patrulha. Os sul-coreanos superaram suas expectativas com uma poderosa força de assalto anfíbio, o que lhes deu uma grande vantagem caso houvesse uma guerra com os norte-coreanos. Os Estados Unidos recorrem à Coreia do Sul para reativar sua indústria de construção naval, diz mídia. Os Estados Unidos estão se voltando mais uma vez para o Indo-Pacífico, estabelecendo a cooperação com a Coreia do Sul a fim de reativar sua capacidade de construção naval e alcançar a China. De acordo com o Sushin Morning Post, os Estados Unidos estão atentos à Coreia do Sul, que busca aumentar sua capacidade de construção naval em resposta ao rápido crescimento da frota naval chinesa. A gigante sul-coreana HD Rive Industries anunciou uma cooperação com a empresa norte-americana Huntington e Gauss Industry para maximizar a eficiência e produção naval. A aliança naval foi firmada durante a Feira de Defesa Aerospace 2025 em Washington, com o objetivo de compartilhar conhecimento e capacidade para melhorar os custos e prazo de entrega na construção naval. A cooperação incluirá a automação de processos, introdução de robôs e inteligência artificial para criar um estaleiro digital. A construtora sul-coreana, uma das maiores construtoras navais do mundo, tem capacidade para fabricar navios de combate de superfície, submarinos e embarcações auxiliares. A empresa construiu 2 terços de contra-torpedeiros Legion da Marinha dos Estados Unidos, além de navio de assalto anfíbio e patrulha. O Jong-il, professor da Universidade Nacional de Seul, observou que o memorando de entendimento não é juridicamente vinculativo, mas recentes medidas em Washington poderiam incentivar a cooperação na construção naval com a Coreia do Sul e o Japão, frente às preocupações dos Estados Unidos com o crescimento da Marinha da China, especialmente no Estreito de Taiwan, podendo criar novas oportunidades para os estaleiros sul-coreanos. Segundo a apuração, a capacidade de construção naval dos Estados Unidos atualmente é de quase um terço da China, uma realidade preocupante para Washington, que só poderia contar com a Coreia do Sul ou o Japão para expandir sua frota. Mas para que essa cooperação se materialize em larga escala, especialmente a construção de navios para a Marinha dos Estados Unidos, o governo Trump precisaria superar barreiras regulatórias e legislativas. As empresas sul-coreanas poderiam trazer conhecimento industrial e eficiência de processos para apoiar os estaleiros norte-americanos, em vez de construir navios diretamente para a Marinha dos Estados Unidos. A frota da Marinha da China é a maior do mundo, com mais de 370 navios submarinos, enquanto a Marinha dos Estados Unidos tem menos de 300 embarcações. A China domina a indústria naval global, com 71% das encomendas no ano passado, enquanto a Coreia do Sul e o Japão ficaram em segundo e terceiro lugares.
Após a reeleição de Trump, ele destacou a capacidade da classe mundial da Coreia do Sul para construir embarcações militares e comerciais, buscando o apoio de Seul para a indústria naval dos Estados Unidos, a lei Ships for America, navios para a América, apresentado pelo Congresso dos Estados Unidos, visa fortalecer a construção naval nacional e promover uma frota de transporte competitiva, incluindo cooperação com aliados como a Coreia do Sul e o Japão. Inglaterra anuncia aumento de apoio à Ucrânia em reunião de aliados. A Inglaterra anunciou na sexta-feira um aumento de apoio militar à Ucrânia, enquanto operadores ocidentais do país devastados pela guerra se reuniram na sede da OTAN para angariar mais armas e munições para ajudar a combater a invasão russa. A Inglaterra disse que em um esforço conjunto com a Noruega, pouco mais de 580 milhões seriam gastos para fornecer centenas de milhares de drones militares, sistema de radar e minas antitanque, bem como contratos de reparo e manutenção para manter veículos blindados ucranianos no campo de batalha. Na véspera da reunião em Bruxelas, o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, afirmou que uma questão fundamental é o fortalecimento da defesa aérea do seu país. A Ucrânia precisa de um número suficiente de sistemas modernos como os mísseis Patriot. Afirmou ele em uma publicação nas redes sociais. É necessária uma decisão política para fornecer esses sistemas e proteger nossas cidades, vilas e as vidas de nossa população, especialmente da ameaça das armas balísticas. Os nossos parceiros têm esses sistemas disponíveis, disse Umerov. As forças russas têm a vantagem na Ucrânia, com a guerra agora em seu quarto ano. Autoridades ucranianas e analistas militares acreditam que a Rússia está se preparando para lançar uma nova ofensiva militar nas próximas semanas para aumentar a pressão e fortalecer a posição do Kremlin nas negociações de cessar-fogo. A reunião de sexta-feira é a 27ª do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia. Ela é presidida pela Inglaterra e pela Alemanha. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, estará ausente de um fórum que os Estados Unidos criaram e lideraram por vários anos, embora ele devesse participar por vídeo. O Hegseth passou a primeira parte desta semana no Panamá e retornou ao Washington na quarta-feira à noite. Um mau acordo de paz na Ucrânia convidará a agressão russa na Ásia Central. A invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em 2022 nunca teve como objetivo resistir à expansão da OTAN, nem mesmo representar qualquer preocupação real com a segurança da Rússia. Tratados de um império. O Kremlin fará tudo o que puder para arrastar o mundo de volta ao passado. O presidente russo Vladimir Putin deixou essas ambições claras em discurso após discurso. Em 2005, Putin descreveu a dissolução da União Soviética como a maior catástrofe geopolítica do século XX. Aos 72 anos, ele está ficando sem tempo para concretizar sua visão de restaurar o domínio russo. A guerra na Ucrânia, para ele, não é apenas uma questão de território. É uma questão de legado, já que certa vez se comparou a Pedro o Grande. Putin parece disposto a ver o Estado russo sangrar e talvez entrar em colapso, se isso for necessário para subjugar a Ucrânia. A ambição da Rússia de dominar a Ucrânia anterior a Vladimir Putin não terminará com ele, a menos que a Rússia seja derrotada no campo de batalha. A ideia de que a Ucrânia pertence à esfera de influência de Moscou tem sido uma característica persistente no pensamento político russo, mesmo sob uma liderança supostamente democrática da década de 1990. Quando a Ucrânia conquistou a independência da União Soviética em 1991, o primeiro presidente eleito russo, Boris Yeltsin, teria cogitado um ataque nuclear para impedir a separação definitiva de Kiev. Embora a ameaça nunca tenha sido concretizada, ela revela quão profundamente enraizada está a ansiedade do Kremlin em relação à soberania ucraniana. Com o colapso da União Soviética, Yeltsin, então presidente da República Federativa da Rússia, declarou que a Rússia se reservava o direito de rever suas fronteiras com qualquer república vizinha que optasse por deixar a União, com referência específica a áreas do Cazaquistão e da Ucrânia. Em 1994, a Rússia já havia iniciado a tentativa de reafirmar o controle sobre a Crimeia, incentivando o sentimento separatista e a agitação política. A tensão nunca se dissipou completamente. As tensões ressurgiram em 2013, durante a crise da ilha de Tuzla, quando a Rússia iniciou a construção de uma barragem em direção à ilha ucraniana no Estreito de Kerch, gerando alarmes em Kiev sobre a tentativa de
A apropriação de terras foi uma clara tentativa de desafiar a soberania ucraniana. Embora a crise tenha sido finalmente neutralizada, prenunciou a futura agressão russa na Crimeia em 2013, quando os ucranianos foram às ruas nos protestos do Euromaidan para exigir laços mais estreitos com a União Europeia. A abordagem da Rússia mudou de pressão econômica para agressão direta. A anexação da Crimeia em 2014 e a guerra no leste da Ucrânia marcaram a aceleração da tentativa da Rússia de destruir a própria ordem pós-Guerra Fria. Se Putin conseguiu o que deseja na Ucrânia, a Rússia não apenas crescerá em tamanho, como também ganhará imensa profundidade estratégica e influência econômica. Ganhará mais do que território. Moscou herdará grande parte da base militar, industrial e estratégica da Ucrânia. Aumentando seu poder e alcance, uma Rússia vitoriosa emergirá mais forte, mais agressiva e muito mais difícil de conter. E a Ucrânia é apenas o começo. Uma Rússia encorajada não pararia por aí. O Kremlin provavelmente miraria partes vulneráveis da Europa Oriental, movendo-se para anexar a Bielorrússia. Cada vez mais voltaria seu olhar expansionista para a Ásia Central. A tensão ocidental em declínio poderia tornar as fronteiras futuras tentadoras. De fato, a maioria do público russo ainda apoia a guerra da Rússia na Ucrânia. Gary Kasparov ofereceu uma crítica contundente à mentalidade imperial russa, afirmando somente a derrota total da Federação Russa da bandeira ucraniana, Sebastian Paul, eliminará o vírus do império da mente dos russos. Os russos precisam ver o império está morto. No entanto, a Rússia ainda teria que administrar sua parceria instável com a China. Atualmente, Moscou é o parceiro júnior, dependente do comércio, da tecnologia e da cobertura diplomática chinesa. Mas uma Rússia vitoriosa na Europa, tendo conquistado a Ucrânia e enfraquecido o Ocidente, poderia alterar esse equilíbrio. Pequim poderia se tornar mais complacente, vendo a Rússia como um contrapeso mais útil e capaz ao Ocidente, em vez de um Estado cliente enfraquecido. O resultado da guerra na Ucrânia mudará não apenas o futuro da Europa, mas de todo o espaço pós-soviético. Um acordo de paz ruim que recompensa a agressão russa ou lhe permita manter territórios ocupados, neutralidade e estabilidade será um convite à próxima guerra. Desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, os países da Ásia Central, especialmente o Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, têm tomado medidas cautelosas mais significativas para se distanciar de Moscou. O Cazaquistão liderou o processo recusando-se a reconhecer a anexação do território ucraniano pela Rússia, abstendo-se de votar na ONU em favor da Rússia e enviando ajuda humanitária à Ucrânia. O presidente cazaque, Kazym Jomart Tokayev, rejeitou publicamente as reivindicações territoriais de Moscou na Ucrânia, mesmo na presença de Putin. Astana também promoveu a língua e a cultura cazaques, ao mesmo tempo em que fortaleceu o laço com a Turquia, a China e o Ocidente. O Uzbequistão, por sua vez, manteve neutralidade, evitando a adesão a blocos liderados pela Rússia, como a Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Em vez disso, buscou parcerias estratégicas com países como a Turquia e a União Europeia. Além disso, a política externa multivetorial de longa data do Cazaquistão, projetada para equilibrar as relações com a Rússia, a China e o Ocidente, está sob crescente pressão à medida que a guerra da Rússia na Ucrânia continua e suas ambições imperiais se tornam mais explícitas. Como observou Charles Sullivan, estudioso da Ásia Central, a agressão do Kremlin e sua presença para integrar a Bielorrússia a um Estado da União e seu padrão de ameaças veladas expõe os riscos de se presumir que a Rússia se comportará como uma potência do status quo. A Ásia Central também deve estar profundamente preocupada com o realtamento do relacionamento dos Estados Unidos com a Rússia. Se as autoridades americanas se envolverem com Putin e sair das discussões propagando narrativas linha dura do Kremlin sobre a Ucrânia, não é difícil imaginar como poderia distorcer mensagens semelhantes sobre a Ásia Central. Volodymyr Dubovik, o diretor do Centro de Estudos Internacionais da Universidade Nacional de Odessa, destacou as ambições de longo prazo por trás dessas medidas. Em uma entrevista recente, ele explicou: acredito que estamos vendo uma tentativa de Trump de abrir um novo capítulo nas relações com a Rússia. Isso parece ser mais um impulso estratégico de longo prazo. Ele detalhou ainda mais os esforços anteriores de Trump, dizendo: ele queria fazer algum tipo de grande acordo com Putin em seu primeiro mandato presidencial. Não funcionou na época, então aí vem outra tentativa.
Embora Dubovik tenha reconhecido que essa nova tentativa pode falhar, ele enfatizou: ela ainda pode falhar em algum momento, mas não foi por falta de tentativas por parte de Washington. Dubovik também destacou a profunda conexão de Trump com a Rússia, acrescentando: Trump tem essa afinidade pela Rússia e por Putin que remonta a anos e parece estar ideologicamente alinhado a eles. No entanto, ele alertou que, por outro lado, o destino da Ucrânia nunca foi visto como uma prioridade, então pode ser sacrificado. Apesar do potencial de fracasso, Dubovik observou: isso não parece uma medida tática. Um acordo de paz falho na Ucrânia, uma vitória russa no campo de batalha encorajaria a Rússia e provavelmente levaria a novas agressões, mesmo na Ásia Central. Com suas ambições imperiais crescentes e o relógio biológico de Putin se esgotando, Moscou pode voltar sua atenção para a Ásia Central, especialmente se Trump acreditar que pode virar a Rússia contra a China e se juntar a ele em uma aliança.